desenvolvido no campus Ituiutaba do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que é aquele que permite que as luzes da sua residência sejam acesas de maneira remota, pelo celular, pelo videogame ou mesmo por um controle remoto. A repórter Nayara Yang conversou com os professores orientadores desse projeto. Nayara. Professor André, qual é a utilidade do projeto Seu Casa? No caso, quais são as vantagens para a utilização, especialmente de pessoas com deficiência? O projeto Seu Casa ele é um projeto que visa a aplicação da domótica em residências. Então, a ideia é que você possa controlar uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo eletrônico, até mesmo um portão eletrônico ou algum outro dispositivo, remotamente, sem você estar presente na casa, sem que haja necessidade de você estar no ambiente da casa. Então, eu posso controlar a minha residência de outra cidade, de outro estado, de outro país, por meio do acesso à internet. E uma pessoa com deficiência, se ela não tiver como ela acender uma luz ou como ela acender um dispositivo eletrônico, estando no ambiente, se ela tiver algum dispositivo de acessibilidade com acesso à internet, por exemplo, um tablet ou um smartphone, ela consegue acessar a casa e consegue acessar qualquer dispositivo que esteja conectado no sistema. Quais tipos de programas foram utilizados para o desenvolvimento do projeto Seu Casa? Os programas que nós utilizamos para desenvolver o Seu Casa foi um microcontrolador, um PIC. Nós utilizamos também 4 linguagens de programação, cada uma voltada para uma interface. Nós utilizamos a linguagem C para programar o PIC, a linguagem PHP para fazer a interface web, a linguagem JavaScript também para a interface web, e nós utilizamos a linguagem C#, juntamente com a Game Engine e Unity 3D, para fazer a modelagem virtual da casa. E do jeito que o projeto está hoje, ele já poderia, por exemplo, ser comercializado? O projeto, na situação que ele está hoje, ele está numa fase de protótipo. Hoje, o que a gente não tem é o controle de acesso. Por exemplo, você não tem um cadastro de usuários, onde o usuário entra com um login, com uma senha, para poder acessar a casa. Hoje, qualquer pessoa pode acessar a casa, porque ele está em vias de protótipo, para que a gente pudesse apresentar ele na feira, num evento. Para comercializar, seria necessário colocar essa parte da segurança mesmo, para colocar um login, um usuário e uma senha, para somente a pessoa autorizada pudesse mexer na casa. E, professor, já tem quanto tempo que o senhor está orientando esse projeto? Esse projeto ele já tem 1 ano, vai fazer 1 ano em junho. E como que surgiu essa ideia? A ideia do projeto, ela surgiu das disciplinas que nós ministramos aqui, eu e o professor Ailton. O professor Ailton da área de eletrônica e arquitetura e eu da área de programação. Então nós resolvemos juntar essas 2 disciplinas para que os alunos eles pudessem ter um entendimento maior da teoria que era aplicada dentro de sala de aula. Com essa prática do projeto, eles puderam ter um conhecimento maior da teoria que era aplicada. E a partir dessa disciplina, como que foi feita a comunicação com os alunos? Como essa orientação do projeto ela era feita? Depois das aulas, que nós ministrávamos para os alunos, nós preparávamos alguns dias na semana para ter uma espécie de reunião com esses alunos, por volta de 1 hora, 50 minutos, para que nós pudéssemos passar para os alunos a parte prática e eles pudessem, então, desenvolver o projeto. E me fala um pouco também sobre a ampliação desse projeto. O senhor falou que agora está na fase de protótipo, mas tem uma previsão de continuar trabalhando em cima dele? Sim, a ideia, nós não temos ideia de abandonar o projeto, não. Nós vamos tocar o projeto e nós vamos adicionar mais coisas nesse projeto. Uma das ideias que nós temos é adicionar o dispositivo Kinect na casa para que a casa pudesse ser controlada por esse dispositivo. Aquele dispositivo da Microsoft utilizado no videogame Xbox. Também há uma versão do Kinect para o PC. A ideia seria, por meio de gestos e sons, comandos de voz, que o usuário pudesse acender uma lâmpada ou acionar qualquer dispositivo eletrônico. Outra interface também que nós já colocamos, numa outra versão, seria utilizar o Twitter. Por meio de um tweet, a pessoa pode acender ou apagar uma lâmpada da casa via Twitter. Mas aí como que vai ser, no caso, via Kinect, a identificação do usuário, do dono, do proprietário daquela casa, para abrir um portão, por exemplo, com comando de voz? Antes do usuário ter acesso ao Kinect, aí ele teria que entrar com um login com uma senha, antes dele ter acesso a esse software.
além do reconhecimento facial também. E isso tudo já tem uma previsão de estudo? Vocês já estão pensando em ampliar, continuar fazendo isso? Esse ano a gente vai entrar nessa parte do Kinect e tocar mais o projeto. Nós só estamos respirando um pouco devido ao Febras, foi muito agitado. E me fala um pouquinho como que foi a experiência lá na Febras. A experiência da Febras, ela foi muito produtiva, tanto para nós orientadores quanto para os alunos. Não foi nem o fato a gente ir para competir ou ir para ganhar alguma coisa, foi mesmo a ideia da experiência, da troca de experiência. Porque lá na Febras, nós, como orientadores e os alunos, nós podemos ver vários outros projetos de outros estados, até mesmo de outros institutos federais. Nós podemos ali conversar com outros orientadores, outros professores, conversar com alunos, e ter uma ideia do que está sendo desenvolvido em termos de ciência, tecnologia e pesquisa em nível técnico e em nível de ensino médio. E a experiência foi muito gratificante, porque lá nós podemos ver que a ciência no Brasil está crescendo bastante e cada vez mais jovens, mais alunos mais jovens estão seguindo esse caminho da pesquisa. E nessa feira vocês também foram premiados como o melhor projeto voltado para a acessibilidade de deficientes físicos, né? Isso mesmo. Na oportunidade da feira, o secretário-geral de Estado da Secretaria de São Paulo para Deficientes, ele visitou o estande do Celcasa e ele utilizou o Celcasa. O secretário, Marco Antônio Pellegrini, ele é tetraplégico e ele anda numa cadeira de rodas controlada por um joystick que ele controla com a boca. Ele só tem o movimento do pescoço para cima. E aí, ele tem um tablet, que ele também controla esse tablet com a boca. E com esse tablet que ele tinha, ele conseguiu acessar a casa, acender as lâmpadas, abrir o portão eletrônico. E ele ficou muito emocionado com aquela situação. E nós fomos premiados como o melhor projeto de acessibilidade para deficientes na feira. Nossa, que bacana. Além de ser uma oportunidade de você comover as pessoas com um projeto que vai proporcionar acessibilidade, é uma oportunidade também de fazer uma troca de contato para financiamento futuro, né? É verdade. Na feira lá, nós recebemos um convite para participar de um evento chamado Latino Air, que acontece em Foz do Iguaçu, no mês de outubro. Nós também recebemos um convite para participar de uma feira internacional que acontece no Equador, agora em abril. E várias pessoas que visitaram o stand, elas ficaram muito admiradas com o projeto, com toda a interface, com aquilo que foi desenvolvido pelos próprios alunos, com a orientação dos orientadores. E quem quiser ter acesso a esse material, vocês disponibilizam algum blog ou então algum site com as informações do projeto Celcasa? Todo o material ele é disponibilizado, não é software proprietário nem nada não. Nós utilizamos tanto software livre, que por ser software livre nós deixamos bem a casa bem aberta. O site do blog é celcasa, com um L só, .blogspot.com. E quem faz a alimentação dessa página? Essa página, anteriormente, ela era alimentada pelos alunos. Hoje quem alimenta ela é o professor Ailton. Professor Ailton, e a instalação do projeto Celcasa, como que ela é feita? Para que o software funcione, por exemplo, quais seriam as adaptações necessárias em uma residência? Eu sei que ele ainda está na fase de protótipo, mas se for, por exemplo, para uma casa, o que vai precisar ser feito nas instalações elétricas, no portão eletrônico ou então em qualquer outro sistema eletrônico da casa? Hoje, do jeito que ele está, a gente poderia fazer essa instalação inicialmente colocando alguns dispositivos especiais lá no quadro de energia da casa, e eu teria que ter passado, às vezes, dependendo do caso, alguma fiação específica dentro da instalação elétrica. Uma das ideias futuras é porque a gente tentar construir alguns módulos que essa instalação evitasse passar essa fiação, esses canais extras. A ideia era tentar construir algum tipo de rede, ou usar a rede sem fio, ou usar a própria rede elétrica como elemento de rede, e você construir alguns módulos que eu pudesse embutir na própria tomada ou no bocal da lâmpada da casa, né, para poder fazer esse controle. Mas isso aí também é uma ideia futura. A gente tem a ideia de colocar esse projeto talvez no segundo semestre. Mas da maneira como que está hoje, teria que ter isso, né? E eu preciso de um computador também para poder funcionar como servidor da casa. Esse computador não tem nenhum requisito muito especial. O interessante seria que ele tivesse pelo menos algum tipo de
de bateria. Pode ser, por exemplo, um netbook desse de baixo custo, mas aquele computador que ele poderia ser instalado também ali, né, em algum cômodo da casa, ou dependendo do caso, né, até numa área mais específica. E como que esse programa, no caso, ele vai identificar sistemas eletrônicos? Na verdade, dependendo da casa, aí é preciso fazer uma adaptação do software, mas essa adaptação é rápida, né? Então, não é um produto que eu vou entregar para o usuário e ele que vai instalar, igual quando você, por exemplo, pega um liquidificador e liga na sua casa. Você precisaria, teoricamente, configurar a sua casa, né? Então, existe, por exemplo, se isso fosse transformar num produto anexado além do equipamento, seria um serviço, né, de preparação disso, porque a gente está falando de um sistema de automação, né, e é impossível, assim, você prever tudo isso de maneira automática. A gente não conhece todas as resistências, você não sabe quantas lâmpadas que tem, então tem que ter uma fase de configuração desse sistema, né, que aí isso aí teria que ser feito por um profissional. Vários profissionais, né, professor? Porque para você mexer com engenharia elétrica, para trabalhar também com software, então precisa de pessoas de várias áreas de atuação. Esse projeto ele conta com alunos de quais cursos? Então, atualmente o projeto ele envolve os alunos do curso nosso de informática, né? Ele foi desenvolvido dentro da equipe aqui nossa do técnico em informática, né? Mas é claro que quando fosse mexer com isso realmente para fazer uma instalação numa casa, né, teria que ter realmente aí um eletricista envolvido, alguma outra coisa. Mas tudo é uma possibilidade, né? Não, é claro, né? Assim, no caso, o papel do eletricista, quem estava fazendo sou eu, né? Porque eu tenho essa formação, sou engenheiro eletricista, né? Mas é claro que isso transformando realmente em produto, alguma coisa que vá no mercado, envolve uma série de profissionais. A gente conversou um pouquinho antes com o professor André sobre a facilidade da utilização desse programa para pessoas com deficiências, mas para os esquecidos também é uma boa, né? Na verdade, esses sistemas de domótica, que seria a automação residencial, ele tem 3 focos principais, né? O primeiro foco é a questão do conforto, né? Aquele negócio, às vezes você está na sua casa e você fala, nossa, esqueci a luz da cozinha acesa. Você está com o celular do lado, você pode simplesmente acessar a sua casa e apagar essa luz sem levantar da cama, né? Isso é uma das primeiras finalidades desses sistemas, né? Existem alguns sistemas mais evoluídos que você pode, por exemplo, criar programações especiais, por exemplo. Você está numa sala sua especial de TV. Aí você quer assistir um filme, você pode ter uma programação que ele já ajusta toda a iluminação do local para você assistir aquele filme. Então, isso aí é a primeira grande aplicação, que é a questão do conforto, né? Uma outra aplicação é na questão de segurança, né? Então, que é mais ou menos esse caso aí do esquecido, né? Então, será que eu esqueci o ferro de passar roupa ligado na casa, né? Então eu posso ir lá e desativar aquela tomada que eu não vou ter problema nenhum. Será que eu esqueci alguma coisa? Por exemplo, que esse ferro ele pode esquentar, pode pegar fogo na sua casa. Então você tem uma questão de segurança. Outra coisa que você pode fazer é simular a presença de uma pessoa, porque você chegar à noite, vai ligando lâmpada, vai ligando como se tivesse alguém dentro da casa mesmo. Então isso pode acabar inibindo a questão da presença de bandidos na casa, né? Inclusive, o sistema ele conta com o sistema de captura de imagens do local, então entra a parte de segurança. E a terceira, que é a aplicação, que é na questão da acessibilidade, que essa, na verdade, é a aplicação que gera mais interesse hoje nesses sistemas, né? E que foi a grande motivadora aí da gente ganhar esse prêmio. Porque algumas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, acender a luz. No caso, é uma pessoa que é tetraplégico. Então, por isso que a gente quer depois também entrar com a parte de reconhecimento de voz, que uma pessoa que tem esse tipo de problema, ela pode passar a controlar os dispositivos da casa usando um computador. Para ela é muito mais fácil. E até hoje, já teve alguma procura de empresas? Na verdade, a gente começou a mostrar isso foi agora, né? Existem empresas que vendem sistemas parecidos comerciais, né? Eu sei de uma empresa, que a gente viu até no aeroporto lá uma propaganda deles, que eles estão fazendo isso daí. É claro que ainda precisa amadurecer muito, né? Do jeito que está, ainda é um protótipo, eu preciso fazer uma série de testes, a questão de segurança é extremamente importante, precisa evoluir isso, né? Mas ainda não tivemos nenhum contato, não.
mas há também uma possibilidade de continuar estudando. Por exemplo, um aluno levar esse projeto para alguma financiadora, como uma CAPES, por exemplo, para poder desenvolver um trabalho mais apurado com esse universo de possibilidades, né? Eu submeti um projeto de pesquisa recentemente de um aluno, só que o aluno acabou, por um problema que ele estava encerrando o curso, não podia receber a bolsa. Eu devo submeter esse projeto agora no segundo semestre, né, quando abrirem as novas vagas. E a ideia é a seguinte: então acho que o próximo passo que a gente quer fazer é trabalhar com esses módulos, né, para poder facilitar a instalação, que eu acho que é o primeiro passo, entendeu? E depois, né, aí em paralelo a gente tentar também trabalhar essas novas interfaces, né? Então, eu acho que uma das mais importantes é o reconhecimento de voz. Se a gente conseguir fazer um sistema com reconhecimento de voz, você pode abrir ainda mais nesse campo da acessibilidade. Você ouviu os professores Ailton Siqueira Júnior e André Luiz, orientadores do projeto Cell Casa, desenvolvido no campus Ituiutaba do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Rádio Instituto Federal. Agora é a vez do 14 Bis.